Olá, igreja, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para trazermos uma palavra de Deus, para refletirmos juntos e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Nós estamos passando, amados, por um momento de muitas incertezas. E no meio dessas incertezas, nós precisamos refletir. Deus nos dá a oportunidade de refletirmos sobre a nossa vida. Mesmo em meio a essas dificuldades, Deus renova as esperanças, as nossas esperanças, não é? Deus tem para nós, eu tenho certeza, uma nova perspectiva de vida mediante essas circunstâncias. A palavra de Deus não diz que tudo colabora para o bem daquele que teme ao Senhor. Amém, queridos? Então, nesse sentido, vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 24. A palavra de Deus nos diz assim: Não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde também os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e também nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E no versículo 24, Jesus continua nos dizendo: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém, queridos? Vamos orar então, pedir a Deus que nos abençoe nesse momento de palavra, de reflexão. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, nos colocando diante da Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus bondoso e misericordioso. E o Senhor sempre tem uma palavra para a nossa reflexão, para nos edificar conforme o desejo do teu coração. Fala conosco nesse momento, Pai. Edifica-nos através da tua palavra, que é fonte de toda a vida. Nós oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Senhor Deus Altíssimo. Queridos, vamos começar aqui a nossa reflexão e eu queria propor aos amados o início dessa nossa fala, dessa nossa conversa. Primeiro, eu tenho a impressão de que nós estamos assistindo a um filme de longa-metragem. Nessa situação que nós estamos vivendo do Covid-19, hoje é dia 14 de junho, já fazem 4 meses que nós estamos vivendo uma situação de isolamento social. É uma situação nunca vista antes. E por que eu digo, parece um filme de longa-metragem, não é? Um filme de longa-metragem, geralmente ele tem a duração de 60 a 100 minutos. É um filme longo, cuja história vai se desdobrando e nós demoramos a perceber qual que é o sentido real daquela história, daquele longa-metragem. Então, assim como um filme de longa-metragem, nós estamos vendo os desdobramentos desse momento de Covid-19 e não sabemos exatamente quais serão os impactos que essas mudanças trarão para as nossas vidas. É certo que trarão muitas mudanças, mas nós estamos precisando, amados, nos adaptar a essa realidade, né? Enquanto a humanidade, a ciência, os recursos, os governos estão se esforçando para encontrar uma saída, uma cura, né? E tudo ao nosso redor foi afetado, os nossos relacionamentos, o trabalho, a nossa renda, a nossa liberdade de ir e vir, né? Nós estamos completamente em isolamento social, né? Com algumas restrições. Então, quando é que você imaginava passar por uma situação dessa? Eu, amados, eu nunca imaginava. Para mim foi uma surpresa, né? Completa. Eu estava viajando, resolvendo as coisas, indo e vindo, e de repente tudo parou. Para tudo
que o mundo mudou. E o mundo realmente está mudando. É nesse sentido que nós precisamos refletir, né? Como será o nosso mundo, o nosso futuro, depois que tudo isso passar? O que vai acontecer com o Brasil e com o mundo? Vamos pensar, vamos refletir sobre esse ponto. Então, queridos, amados irmãos e irmãs, é certo que essa pandemia do Covid, esse tal de Covid-19 que veio e entrou na história da humanidade, né? E virão registros eternos para sempre, nós nunca esqueceremos. Mas é certo que essa pandemia passará, né? Como Jesus disse, tudo passará. Em relação ali ao templo, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que esse templo, né, referindo-se ao corpo dele, seria destruído, mas seria reerguido em 3 dias. Então assim nós temos a certeza que essa pandemia passará e que Deus nos erguerá novamente, a humanidade, para seguir a sua história conforme os desígnios que o Senhor tem para nós. É claro que o mundo, ninguém pode garantir nada. Nós precisamos, nesse sentido, e mesmo diante dessas incertezas que o mundo traz para todos nós, para as nossas vidas, nós vivemos momentos de fragilidade, onde as famílias têm tido os seus entes doentes, queridos, alguns até perderam seus entes, internados nos hospitais. O mundo mudou completamente. E diante dessa incerteza, precisamos então renovar as nossas esperanças no Senhor, porque Deus é a nossa única fonte de vida e Deus nunca nos abandona. Deus jamais nos abandonará. É a palavra dele, é a promessa dele. Pelo contrário, Deus quer nos edificar e nos fazer novas criaturas, um novo ser, a sua imagem e semelhança. Então, queridos, nós temos diante dessa crise, dessas incertezas, uma grande oportunidade, nunca tida nas nossas vidas. Quando eu falo nunca, é que jamais nós podemos parar em qualquer momento da nossa história para refletir sobre a nossa vida, nossos planos, os propósitos futuros que envolvem a todos nós. Então, precisamos fazer o quê? Precisamos parar e, à luz da palavra de Deus, examinar os planos, os nossos planos e perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? Quais são os propósitos da minha vida perante o Senhor? Não é? Vamos ver então a seguir aqui a questão do cenário, da história, o que vê a humanidade, né? Por um lado, a gente percebe no nosso contexto geral e de mundo, né? Não estou falando só aqui de Ribeirão Preto ou de São Paulo. A gente fala do mundo, do modo que o mundo caminha, o modo que o mundo funciona. No geral, amados, as pessoas são muito preocupadas em ter dinheiro, ter bens, ter sucesso, ter fama. Elas vivem hoje um processo que a sociedade criou de que elas precisam de autossuficiência, né? Nós somos autossuficientes por nós mesmos. Será, amados, diante dessa crise do Covid, onde nós fomos remetidos ao isolamento social, será que nós temos mesmo essa autossuficiência para não preocuparmos com o próximo? Ou nós precisamos preocupar em ser mais solidários, mais irmãos, ter uma palavra, viver a vida e dividir e compartilhar a vida com o outro, com o nosso próximo, com o nosso irmão? Talvez seja isso que Deus esteja querendo de nós. Sair dessa correria do querer ter, do querer parecer ser, sem ser na verdade, né? É isso que a sociedade valoriza. Mas será que Deus não tem para nós algo muito melhor do que isso? Ao invés de ser ou de ter, de parecer ser ou de querer ter, será que Deus não quer que nós sejamos plenamente, termos uma vida original como Ele nos criou, para essa finalidade, gerando vida que leva vida às demais pessoas? Vamos pensar sobre isso. Então nós temos aí, amados, uma grande oportunidade, porque o que Deus quer que nós façamos, né? Então, refletir sobre os nossos valores reais, valores da vida,
das outras pessoas. Isso é muito importante. Isso vai nos dar uma nova luz. Quando as pessoas pensam em querer ter mais cada dia mais, em querer parecer ser sem ser de fato, isso é um grande engano e talvez seja um erro que o inimigo, o inimigo desse mundo quer nos levar para nós cairmos no buraco. Então precisamos refletir, porque realmente é um desvio de propósito. O tolo, amados, o tolo não discerne. O tolo vai na onda. O que a onda leva, o tolo leva. Para onde ela levar, ela leva o tolo, né? Então precisamos refletir sobre os valores da nossa vida para que não caiamos nos enganos do inimigo. Amém, queridos? Nesse sentido, Mateus diz para nós, no capítulo 4, versículos 8 a 11, aliás, Jesus diz para nós em Mateus 4, 8 e 11. Depois que o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém, queridos? A palavra de Deus é sempre boa e perfeita. A palavra de Deus alinha as nossas veredas, os nossos pensamentos e a nossa vida. O que vemos aqui, amados, nessa palavra do Senhor, que contrariamente a essa palavra, o que nós vemos hoje em dia é que as pessoas vivem para terem, buscar esses reinos e o seu esplendor. Contrariamente ao que disse Jesus, as pessoas querem o esplendor e esse reino do mundo. Por isso, amados irmãos e irmãs, nesse tempo de isolamento, é crucial fazermos uma reavaliação individual dos nossos planos pessoais. Será que nós estamos querendo o reino e o seu esplendor? Ou que nós estamos buscando o reino de Deus? Porque Jesus nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Nós precisamos pedir a Deus que primeiro, nesse momento de incertezas, de dúvidas, de dificuldades, primeiro o Senhor acalme os nossos corações e nos dê a revelação do alto, a revelação espiritual que vai gerar em nós as mudanças que o Senhor quer que gere. Então, amados, qual a direção que nós devemos tomar daqui em diante? Pense, reflita, peça ao Senhor. O Senhor revela a nós através do Espírito de Deus, que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, é o Espírito de Deus que nos fala, que nos acalma e que nos dá segurança que nós tanto precisamos. Jesus, amados, no versículo 19 da leitura que fizemos do livro de Mateus, capítulo 6, Jesus nos orienta a não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Esse é o reino prometido pelo mal, o reino deste mundo e seu esplendor, onde a traça consome e os ladrões minam e roubam. Então nós podemos ver que ao nosso redor as pessoas fazem exatamente ao contrário da ordem de Jesus, né? Ou elas não entenderam o que Jesus disse, ou elas estão indiferentes, quer dizer, não dão ouvidos, preferem ouvir o que o que esse mundo secular diz, que o mundo acha importante, né? Do que aquilo que Jesus está nos dizendo. Então é necessário nós notarmos que nós servimos a um Senhor, a um Deus. Então nós temos que ser fiéis a Ele. Logo, o primeiro ponto aqui é: para qual Senhor nós estamos servindo? Né? É ao Deus deste mundo? Ou é o nosso Senhor que criou todas as coisas, as nossas vidas e todo esse mundo? Vejam que muitas pessoas, às vezes nessa vida corrida, que elas estão buscando sucesso, o crescimento pessoal, o crescimento espiritual, essas coisas não são pecados, querida. Trabalhar, buscar a nossa
subsistência, né? Sustentar a família, adquirir uma casa, ter bens. Não é errado isso. O problema é que as pessoas se entregam tanto a essa busca, uma busca desenfreada, que elas acabam consumindo todo o seu tempo, todas as suas energias, todos os seus pensamentos, porque estão procurando e preocupadas com esse reino e com o seu esplendor. Elas esqueceram de que a vida tem mais valor, a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos, a vida da igreja, a vida dos irmãos. A vida, amados, está permeada no meio dos nossos relacionamentos da comunidade. É aí que Deus habita e é aí que o Senhor quer nos transformar e nos fazer novas criaturas. Nós precisamos nos lembrar que, como diz a palavra de Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, para que em tudo o que nós fazemos sejamos mordomos do Senhor, para que cuidemos do seu jardim, para que tenhamos efetivamente a fidelidade ao nosso único Senhor e Salvador. Deus nos confiou, sim, os nossos bens, o dinheiro, para que pudéssemos administrar tudo isso para Ele, devolvendo a Ele os dízimos, as ofertas, e para que ficássemos com os 90%, para administrar esses 90% para nós, mas administrar de uma maneira sábia, de forma que o Senhor seja honrado e glorificado também com os nossos bens e os nossos recursos, né? O engano, no entanto, existe o engano sim, quando nos faz achar que nós temos de acumular esses tesouros, as riquezas na terra, confiando aos tesouros, aos nossos tesouros, a vida. Amados, precisamos confiar a nossa vida àquele que é o autor da vida. Foi Ele que criou, Ele que nos conhece, é Ele que esquadrinha os nossos corações. Não é ao dinheiro, aos bens, e sim ao Senhor da vida, daquele que nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele continua no versículo 20, Jesus continua, não é? Dizendo, mas ajunteis tesouros onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e nem os ladrões minam e nem roubam. Ou seja, ele nos dá a direção daquilo que nós precisamos fazer. Jesus nos adverte, então, que nós devemos tirar o foco das coisas materiais que nos causam anseios, perturbações e preocupações, que nos causam ansiedade e nos consomem, porque nossa expectativa está ligada a essas coisas. Amados, queridos irmãos e irmãs, em que nós estamos depositando as nossas expectativas? Nesse momento de incerteza, de insegurança, será que nós continuamos depositando as nossas expectativas nas coisas do mundo, nos valores desse mundo, nas coisas, nos bens materiais? É hora de nós pensarmos. Deus está nos dando um grande momento para refletirmos sobre isso, para que nesse mundo haja mudança e que as mudanças sejam para a honra e glória do Senhor. Vamos aproveitar esse momento, talvez não se repetirá, talvez não tenhamos outra chance. Se há algo bom e positivo, é que nós estamos tendo tempo. Deus está nos dando tempo para mudarmos, para refletirmos e nascermos de novo como uma nova e viva criatura. Amém, queridos? Jesus continua nos dizendo lá no versículo 25, para não andarmos ansiosos, olha que coisa maravilhosa. Não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir e de comer, pois a vida é mais importante do que essa preocupação e ansiedade, do que vestir, do que comer. Pensar e preocupar e consumir a nossa vida, amados, com os bens, com os recursos, com o vestir e com o comer, é avareza. E a avareza, queridos, ela leva a ansiedade e nos consome plenamente. Nos leva a abrir mão do bem mais precioso que nós temos, que é a vida que o Senhor nos deu, para nos preocupar com as coisas que as traças consomem. Não é uma boa escolha. Uma boa escolha é escolher aquilo que é o Senhor, nosso Pai Celestial. 1 Timóteo nos diz, em capítulo 6, 19, que se queremos ser discípulos e discípulas do Senhor, devemos ser ricos em boas obras e também na fé. E Tiago continua nos dizendo que assim seremos herdeiros das insondáveis graças e riquezas de Cristo, o Senhor
Jesus. Amém, amados? Então, antes dos reinos e seus esplendores da terra, devemos buscar a justiça de Deus, porque é ela que nos trará todas as riquezas celestiais que o Senhor tem para as nossas vidas. Jesus continua nos dizendo, nesta palavra, no versículo 21, porque onde estiver o teu coração, estará também o teu tesouro. Amados, aonde estamos colocando o nosso coração? Onde estamos colocando a nossa esperança, nossos sentimentos, nossos desejos e as nossas expectativas? Onde quer que estiverem essas nossas expectativas e o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro, o nosso Deus. Será que nós estamos colocando as nossas expectativas no Deus verdadeiro? Ou estamos colocando as expectativas nesse mundo que não tem esperança? O mundo de incerteza, amados, vai trazer incerteza. O mundo onde os valores, eles são valores frios e que não privilegiam a vida do ser humano, privilegiam coisas, bens, consumo, dinheiro, consumismo, não geram vida. Precisamos depositar, sim, no verdadeiro Deus, aquele que gera vida e vida abundante em nossos corações. O Senhor continua no versículo 24 dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar ao outro. Jesus nos diz que servir e adorar a dois senhores não é possível. Então, nesse momento de pandemia, onde a nossa vida foi mudada, as nossas prioridades foram invertidas e gerou ansiedade e preocupação de todo o mundo, do mundo inteiro. Amados, nós precisamos definir a quem nós servimos. Como Jesus disse, porque nossa atenção fixará naquele que o nosso coração desejar. Qual é o Senhor que o nosso coração está desejando, está ansiando? Deus nos diz, assim como a corça anseia por águas, meu coração anseia por ti, Senhor. Esse é o anseio, essa é a expectativa, esse é o clamor que nós temos que ter no nosso coração, que vai nos encher da graça e das bênçãos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos nos voltar ao nosso Deus, pois somente ao nosso Deus verdadeiro, que é digno de toda a nossa adoração. A palavra de Deus nos diz: tornai-vos para mim, e me tornarei a vós outros. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, amados, já partindo aqui para a conclusão, Jesus venceu a tentação no deserto, quando a ele foi oferecido esse reino e as suas riquezas, o seu esplendor. Hoje o que nós vemos é que as pessoas estão na contramão da história. Elas procuram ter esse reino e seu esplendor através do querer ser, do querer ter, e não percebem que com todo esse processo elas estão perdendo as suas vidas, estão consumindo as suas vidas naquilo que não é alimento do reino. Mateus 16, versículo 25, nos diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, Jesus nos diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Nesse momento, então, de incertezas, de preocupações, onde nós somos confrontados, os nossos valores, a nossa vida, nós precisamos buscar a mudança de vida, ver uma nova forma de relacionar com o próximo e com Deus. Deus está nos dando essa grande oportunidade. Deus possui para nós, queridos, uma nova perspectiva de vida. Ele está buscando nos transformar. E somente Ele, e é dele que provém toda a fonte de vida. Busquemos no lugar certo, busquemos na fonte certa. Vamos buscar nessa fonte que é Jesus e que tem vida e vida em abundância para todos nós. Enquanto o mundo está parado,
para cuidar desse problema chamado Covid-19, é hora de pararmos também. Nós pararmos para refletir, rever os nossos valores, mudarmos para uma vida nova, uma vida de solidariedade, de compaixão, de amor ao próximo, de justiça e de equidade, que é o reino de Deus. O reino de Deus, amados, é justiça e retidão. E é isso que o mundo precisa, de justiça e retidão. Onde nós podemos mudar? A mudança começa em nós. Como nós podemos alcançar a esse reino que Deus tem no nosso coração? Buscando a justiça e a retidão. Nos voltando para o Senhor, colocando em Deus toda a nossa esperança, todas as nossas expectativas, para que o Senhor, o Deus da vida, nos alcance. Como o Senhor diz, não andemos ansiosos, distraídos, preocupados, em apenas comer e beber e vestir, mas precisamos depositar toda a nossa confiança e expectativa no Senhor, pois somente Ele é nossa fonte de vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Eu gostaria de orar, eu quero orar agora para que nós possamos pedir ao Senhor que nos alcance com sua graça e misericórdia. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque mesmo em meio às incertezas, às dúvidas, às preocupações, mesmo em meio às dificuldades ocasionadas por esse momento que nós vivemos por causa do Covid-19, o Senhor tem nos alcançado com o teu Santo Espírito. Alcança, Senhor, cada vida preciosa que está aqui ouvindo essa palavra, alcança os confins da cidade de Ribeirão Preto, o estado, alcança o mundo, Pai, nesse momento que nós precisamos do Senhor. Não precisamos de mais nada, Pai, porque o Senhor diz, se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão alcançadas. Então, Senhor, nos alcança. Promove, Pai, as mudanças no nosso coração que nós precisamos. Ó Senhor, nos ajuda, nos dá essa oportunidade de nascermos de novo, para que sejamos uma nova criatura e que ao passar esse momento, Pai, de escuridão que nós vivemos na humanidade devido às incertezas, a falta da clareza que nós precisamos ter em relação ao que vai acontecer, o Senhor seja a nossa luz, o nosso baluarte, aquele que nos alcançará e nos transformará plenamente em novas e vivas criaturas. Bendito seja o Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, Pai, te agradecemos. Fica conosco, caminha conosco, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados do Senhor, que o Senhor possa te alcançar com a tua graça e bondade. Nós pedimos a Deus que esteja conosco, nos fortalecendo, nos guardando em todos os momentos da nossa vida. E que Ele esteja realmente alcançando todas as nossas famílias, amigos, filhos e a igreja. Nós agradecemos por esta palavra e pedimos ao Senhor que continue conosco. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja com você agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe e esteja com você.